Hoje eu vou fazer arte. Antes de tudo, isso não é um tutorial. É a minha primeira vez usando henna, eu não sei se eu tô fazendo isso direito e esse vídeo só tem propósitos de entretenimento. Faz um tempo já que eu tô querendo pintar meu cabelo, eu já tive meu cabelo de trocentas cores na minha adolescência, roxo, verde, azul. Só que o meu cabelo tem o cabelo de bebê, é genético e ele é muito fininho. E aí, assim, 3 anos de descoloração e pintura, meu cabelo começou a ficar meio estragado e eu tava com saudades das minhas ondas, que meu cabelo é meio ondulado. Eu tava cansada de ficar descolorindo meu cabelo, tava cansada dele ficar sempre seco, tava cansada de gastar 500 milhões de reais em produtos pra restaurar o meu cabelo. E daí eu decidi cortar. Aí, desde então, eu tenho deixado ele crescer virgem, ele já tá na altura da minha bunda. Eu comecei a comprar perucas coloridas assim, pra quando desse vontade de ter meu cabelo de um jeito diferente, eu podia usar peruca e esconder meu cabelo natural. Mas a vontade de pintar nunca foi embora. Já tinha até passado na minha cabeça que henna era uma opção, mas eu nunca levei a pesquisa pra frente, até que um dia eu descobri um canal chamado Henna Suk, que é uma moça que ela tem a empresa dela de ervas ayurvédicas para tratamento de cabelo. E o canal dela fala sobre tratamentos naturais com ervas, com óleos. Ela faz vídeo de receita para tratamento de cabelo. Se vocês quiserem dar uma olhada também, eu achei bem interessante, só que é tudo em inglês. E daí, nessa, eu comecei a ver vários vídeos de outras pessoas pintando o cabelo com henna. E foi suficiente para me fazer comprar henna 100% natural. Ele tá com uma etiqueta aqui na frente, mas é Casa da Índia, o nome da marca. A henna é uma planta. Lawsonia inermis. Eles pegam as folhas, secam as folhas, moem as folhas e fazem esse pozinho, que tem propriedades pigmentantes quando adicionadas com água. E a henna pura, que é a henna 100%, não tem mais nenhum outro ingrediente, ela tem um tom vermelho, vivo. Eu tenho total consciência de que meu cabelo é bem escuro e provavelmente não vai fazer muita diferença. É como se eu estivesse pegando uma canetinha vermelha e pintando num papel marrom escuro, você não ia conseguir ver muita diferença. Mas eu estou mais interessada nas propriedades de tratamento que a henna tem, porque a henna, ela cria uma camada em volta dos fios, dando a aparência de fios mais lustrosos, mais grossos. Ela funciona como um tratamento de proteína pro cabelo. Eu tô interessada em descobrir o que ela vai fazer com o meu cabelo, se ele vai deixar meu cabelo um pouquinho mais grosso. E eu também li que ele pode relaxar cabelo, ela pode relaxar cabelo cacheado um pouquinho. Pode ser que isso não aconteça, mas pode ser que aconteça. E eu estou disposta a tentar, mesmo que eu perca um pouco das minhas ondas, porque é uma experiência e não é permanente também. Então, sem mais delongas. Eu usei todas as 100 gramas de henna do pacotinho. Eu fui colocando o pozinho e daí a água quase fervendo aos poucos, até formar uma pasta com uma consistência, ele chama de consistência de massa de panqueca. Parece uma lama verde. E daí eu adicionei um limão pra deixar a mistura mais ácida, porque ajuda a deixar a cor mais intensa. E como meu cabelo é bem escuro, eu queria todos os pigmentos possíveis da henna. É essa consistência que tu quer que deixe. Aí eu embrulhei num plástico e deixei descansando por 3 horas. Antes de tu usar, tu tem que passar shampoo no cabelo, lavar ele com só shampoo, sem condicionador. E daí você passa a henna no cabelo úmido. Muito bem. Cabelo limpo. A henna, que ficou curando por 3 horas e pouquinho. Eu não enxergo nada sem óculos, então eu vou ficar olhando por espelho. Luvas. Vou ter que tirar meu óculos, porque senão vai manchar meu óculos, esse negócio mancha tudo. Ela já tá bem mais marrom. Pra mim tem cheiro de matcha. Chá verde.
julgando, porque ele é fino, bem fininho, mas eu tenho bastante cabelo. Oh, esse vai ser um problema depois. Parece que eu tô colocando lama no meu cabelo. Gente, deixa eu mostrar a bagunça que isso fez. Melhor eu limpar isso tudo antes que ela assista o vídeo. Eu vou ficar toda laranja. Mas faz parte da experiência. Eu não tô muito preocupada com isso, até porque eu moro no meio do nada. Eu moro numa chácara e eu não saio de casa durante a semana, então vai dar tudo certo. Also, isso aqui é me fazendo companhia. Passaram-se 2 horas já. Rena é uma prova de paciência, porque 3 horas pra ela ficar curando, 4 horas no cabelo, e depois ainda demora 2 dias pra a cor final aparecer no seu cabelo. Eu não sei se eu fiz ela muito líquida, mas ela tá escorrendo pelo meu pescoço. E ainda bem que eu tô usando a minha blusa de guerra, que é a blusa que eu pinto as coisas. Porque olha que bagunça. Mas vamos esperar. Eu espero que isso faça alguma diferença no meu cabelo, porque senão eu vou ficar bem chateada. Finalmente! Foi 2 segundos pra vocês, mas foi um dia inteiro pra mim. Eu tô toda escorrida. Eu fiquei com esse negócio pingando o dia inteiro. Eu não sei se eu deixei ele muito líquido ou se o calor da minha cabeça fazia escorrer. Se eu não selei direito. Eu provavelmente não selei direito. Mas tá na hora de tirar. Rena dentro do meu ouvido. Aí depois que você enxaguar toda a rena, a água tem que estar saindo transparente, você passa o condicionador. E rufem os tambores. Esse é o resultado final. No dia seguinte de eu ter pintado. É um resultado bem sutil, né? Como vocês podem ver. E dá pra ver que as pontas estão bem mais vermelhas. Considerações finais. O processo é muito demorado. Eu comecei às 10 da manhã e eu fui terminar às 7 da noite. Ficar 4 horas com aquele negócio na cabeça foi horrível. Eu não podia sentar em nenhum lugar, eu não podia deitar, porque tudo que eu encostasse ia manchar de rena. E eu não tinha nada pra embrulhar minha cabeça, tipo uma toalha, porque minha mãe recentemente comprou um monte de toalha nova e ela se desfez das toalhas velhas, então eu tive que ficar sentada no chão por 4 horas. E com aquela blusa úmida, porque ficava escorrendo na minha blusa e tava 12 graus, tava muito frio, eu moro no sul. Então eu fiquei assim na frente do meu aquecedor ali, sentada no chão com os meus gatos por 4 horas. Então essa parte de ficar com o negócio molhado na cabeça foi um ponto muito negativo pra mim, principalmente pra mim que sou um neurodivergente. Eu tenho alguns problemas sensoriais e eu fiquei muito sobrecarregada, fiquei exausta. Eu tinha planejado fazer o trabalho da minha pós durante essas 4 horas, não consegui. Eu tentei praticar piano, não consegui, eu não consegui fazer nada. Eu não conseguia pensar com aquilo na cabeça. Então, quando eu tomei banho, foi um alívio gigantesco. Nossa, sério. Quando eu saí do banho, eu só queria me entochar na minha cama e dormir.
por 12 horas. Talvez pareça dramático, mas é verdade. Quando você é neurodiverso, tem algumas coisas que você não consegue tolerar, como quando você não é. Uma coisa dessas pode ser super de boas pra você, só que pra gente é extremamente cansativo. E foi cansativo. Mas tudo bem, eu sobrevivi. Então eu quero falar sobre a cor. Ficou da cor que eu imaginei que ia ficar? Sim. Eu não tava com uma expectativa muito alta de ficar super diferente, eu sabia que ia ser sutil. A rena pegou mais nas minhas pontas, que são naturalmente mais porosas, porque elas são mais antigas, imagine. A ponta do meu cabelo deve ter uns 6, 7 anos de idade. Então, pense, 6 verões, 6 invernos, as pontas vão ficando mais porosas. E daí a rena pegou melhor nelas e ficou tipo um degradê do preto pro vermelho. Eu adorei a cor. A rena, ela vai continuar processando no meu cabelo por mais uns 2 dias, então você não pode lavar por esses 2 dias. Mas eu não acho que ela vai ficar muito mais intensa, porque o meu cabelo é escuro. Então... Helena da edição aqui passando pra falar que essa é a cor que fica no sol. Eu fico praticamente ruiva. Eu estou apaixonada pela cor. Ficou mais brilhante? Sim, meu cabelo parece um espelho. Relaxou as minhas ondas? Não. O meu cabelo, ele é um 2B depois que eu lavo, e daí durante a semana ele vai virando um 2A. Algumas partes são mais lisas, tipo aqui no fundo, aqui na minha nuca, então a textura continua igual. Meu cabelo está mais grosso? Não. Mas eu notei que ele está mais forte, as pontas estão mais fortes, como se eu tivesse feito um super tratamento mesmo. Eu notei que as pontas, que são bem frágeis, elas não estão mais tão frágeis. E eu adorei o cheiro da rena, ela tem cheiro de chá verde. Você consegue sentir, é uma delícia. Toda vez que bate um vento, assim, eu vou lá fora e bato um vento, eu consigo sentir o cheiro da rena. Faria de novo? Não num futuro próximo. Por causa do tempo de espera. Tipo, realmente foi um ponto super negativo pra mim. Mas, se eu for fazer de novo, vai ser no verão. Porque daí eu vou poder ficar, tipo, sei lá, de biquíni. E daí eu não vou passar frio. E vai funcionar como uma proteção pro meu cabelo do sol, do cloro, do mar. Eu acho que vai ser ótimo. E, tipo, a rena dura meses no seu cabelo, então eu não vou precisar fazer de novo por algum tempo. E essa foi a minha experiência com rena. Se você achou legal esse vídeo, se você gostou, por favor, deixa nos comentários. Eu quero ver se eu consigo fazer mais vlogs, porque eu achei divertido fazer esse meu primeiro vlog. Mas nesse canal eu também canto, eu faço speed paints, eu posto shorts, eu faço um monte de coisa. As minhas redes sociais, elas estão na descrição. Se você se interessar pela minha arte, eu sou ilustradora. O link do meu Instagram, do meu ArtStation, do meu Ko-Fi, se você quiser fazer uma doação pequenininha, estão sempre na descrição. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Se inscreva se você gostou desse vídeo, porque eu gostei de fazê-lo. Muito obrigada por assistir. Até o próximo vídeo.